todos. Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Osmar Nogueira que fizesse a leitura do versículo bíblico. Boa tarde a todos. Moisés roga a Deus a sua presença. 12. Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dissestes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: Conheço-te por teu nome, também achastes graças aos meus olhos. Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei que fizesse a leitura da ata de sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos presentes. Aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 61ª sessão extraordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Alex Nogueira, com a presença dos vereadores Josué Kerstin, Pedro Nogueira, Pedro de Lima, Adriana Costa, Francisco Cabrini e Paulo Horácio. A ausência justificada do vereador Vanderlei de Oliveira, Roberto Mota, Clodoaldo Júnior e Ismael Padilha. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. A vereadora Adriana Costa fez a leitura do versículo bíblico. Em seguida, o vereador Pedro Nogueira realizou-se a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. Em seguida, a vereadora Adriana anunciou o expediente da mesa e fez a leitura das providências. Não havendo oradores inscritos em nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Segundo a discussão e votação do projeto complementar 11/2015 e dos projetos 1805/2015 e 1833/2015, todos de iniciativa do prefeito municipal, aprovados pela unanimidade. Segundo a discussão e votação do projeto do projeto de lei número 154/2015, da iniciativa da Comissão Executiva, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 14 e 15, ambos de autoria do vereador Roberto Mota, aprovado pela unanimidade. Findada a ordem do dia, fizeram uso da palavra os vereadores Adriana Costa, Paulo Horácio, Pedro Nogueira, José Kerstin, Pedro de Lima e Francisco Cabrini, Alex Nogueira. Não havendo mais inscrito para o espaço de explicação pessoal, o senhor presidente agradeceu a presença de todas, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Esta é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Em discussão, a ata que acabou de ser lida? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Osmar Nogueira que fizesse a leitura dos expedientes recebidos e as providências da mesa. Balanço orçamentário da Câmara Municipal de Araucária. Controlador interno, Roberto Cabral Fiuza, e contador, Antoniel de Souza Rocha. Esse é somente esse expediente. Obrigado, vereador. Providências da mesa normais. Obrigado. Espaço destinado ao orador inscrito, como não tem ninguém inscrito, indaga as comissões sobre algo a apresentar. Não tendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Osmar Nogueira que fizesse a leitura. Sem parecer esse projeto. O que tem aqui? Tem parecer esse projeto? Não tem? Não sei. Sem caminho, vossa excelência, demais, apreciação, análise, discussão. Hã? Então lê o projeto primeiro? Que é desse projeto. Fazer a leitura do parecer, então. Estou fazendo a leitura do projeto. 1838. O parecer número Mas é normal, eu tenho que ler primeiro o parecer. Só para ver se está todo mundo antenado aí ou aqui não. o parecer. Vamos ler o parecer, então. Que é a primeira do ano. Aí. Parecer em conjunto número 002/2006, Comissão de Justiça e Redação, de número 002/2016, Comissão de Finanças e Orçamento, tendo como relator o vereador José Oliveira Kester. Em discussão, o parecer acabou de ser lido? Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes.
Eu gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura, bem como a súmula do projeto de lei número 1838/2016. Todos os artigos também? Bem como todos os artigos. Projeto de lei 1838/2016, súmula, autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 341 mil e da outras providências. Tendo também como artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, 5º, artigo 6º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Araucária, 22 de janeiro de 2016. Em discussão, o projeto acabou de ser lido. Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura do parecer 03. Parecer número 03 do projeto de lei número 1839/2016. Parecer em conjunto número 003/2006, Comissão de Justiça e Redação, a de número 003/2016, Comissão de Finanças e Orçamento, tendo como relator o vereador José de Oliveira Castro. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura do projeto de lei número 1839/2016. Projeto de lei 1839/2006, súmula, autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 436.673,50 da outra providência, tendo como artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Prefeitura no município de Araucária, 22 de janeiro de 2016. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido? Não havendo discussão. Só pela ordem, em o Rui trabalhou bastante esse período, hein? Estou impressionado. O Rui, ele surpreendeu esses dias que ele está lá, né? Até vamos... O Paulo, que tem um acesso bom ao prefeito, que ele dê uma ligada para o prefeito, que ele descanse mais um pouco, que as coisas estão caminhando bem aqui, né, Paulo? Felizmente, ainda tenho acesso lá, tranquilo. Estamos bem ainda. Continua em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei que fizesse a leitura do parecer número 004/2016 das duas comissões referente ao projeto de lei número 1840/2016. Parecer em conjunto número 4/2016 da Comissão de Justiça e Redação e 4/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator o vereador José de Oliveira Kersten. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei que fizesse a leitura do parecer em conjunto das duas comissões. Do projeto, presidente. 1840. É porque está invertido, tá né? Está invertido, ó. Xerox ficou com Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei Francisco de Oliveira que fizesse a leitura do projeto de lei número 1840/2016. Projeto de lei número 1840/2016. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento. Programa vigente no valor de R$ 872.488,38 e da outras providências, assim como artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Prefeito Municipal em exercício, Rui Sérgio Alves de Souza. Piado Argemiro. Em discussão, o projeto que acabou de ser lido? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei que fizesse a leitura do parecer 005 da Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto, número 5/2016, da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Tem como relator o vereador José de Oliveira Kersten. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes.
Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei que fizesse a leitura do projeto de lei número 1841/2016, de autoria do prefeito Rui Sérgio. Projeto de lei número 1841/2016, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de até R$ 889.724,75 e da outras providências, assim como artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Em discussão, o projeto acabou de ser lido? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura do parecer número 006 das duas comissões. Parecer em conjunto número 006/2016, Comissão de Justiça e Redação, de número 006/2016, Comissão de Finanças e Orçamento, tendo como relator vereador José de Oliveira Kester, membro Vanderlei Francisco de Oliveira, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Alex Luiz Nogueira. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura do projeto de lei número 1842/2016. Projeto de Lei 1842/2016, súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial orçamento do programa vigilante no valor de R$ 146.250 e da outras providências, tendo como artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Rui Sérgio Alves de Souza. Em exercício. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura do parecer número 008/2016, Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 008/2016, Comissão de Justiça e Redação. Tendo como relator, ó pessoal, o projeto aí dos motoristas aí, né? Assinado em branco pelo vereador Josué de Oliveira Kester, o vereador Vanderlei e o vereador Alex. Você vê que a confiança de vocês é tanto que está assinado em branco, é um chequinho em branco para vocês aí, ó. Em discussão, parecer? Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Vou pedir para você ler agora, o substitutivo. Eu gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que fizesse a leitura do substitutivo geral ao projeto de lei número 1844/2016, que é o que vai valer. Que altera o dispositivo. Então, a pedido do nosso presidente hoje aqui, o Alex, a presença de vocês, nós vamos ler o substituto completo, ok? Substitutivo geral do projeto de lei 1844/2006. Súmula. Altera o dispositivo da lei número 2359, de 14 de julho de 2011, e altera o anexo 1 da Lei Municipal de número 1703, de 11 de dezembro de 2006. Artigo 1º. A súmula da Lei Municipal número 2359, de 14 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre o regime diferenciado de trabalho para os servidores do NIS, Núcleo Integrado de Saúde, UPA 24 horas, Unidade de Pronto Atendimento, PAI 24 horas, Pronto Atendimento Infantil, do Serviço de Remoção de Pacientes, de Atendimento de Urgência e Emergência no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e cria gratificação especial conforme se especifica. Artigo 2º. A redação do artigo 1º da Lei Municipal número 2359, de 11, é alterada para: artigo 1º. Esta lei entra em regulamenta o regime diferenciado de trabalho para os servidores do NIS, Núcleo Integrado de Saúde, UPA 24 horas, Unidade de Pronto Atendimento, PAI 24 horas, Pronto Atendimento Infantil, do Serviço de Remoção de Pacientes, de Atendimento de Urgência e Emergência no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 3º. A redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2359/2006
2011, é alterada para artigo 2º, nos NIS UPA 24 horas, PAI 24 horas, que exijam trabalhos continuados com atuação interrupta de 24 horas de serviço, do serviço de remoção de pacientes, de atendimento de urgência e emergência no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, pela sua natureza especial, peculiaridade e essencialidade de suas atividades, desenvolvido inclusive em dias em que não há expediente normal nas repartições públicas municipais. Os servidores poderão cumprir carga horária em regime diferenciado de trabalho, de modo a garantir continuidade da prestação do serviço sem permitir o aumento de sua carga horária, nem a perda da qualidade do serviço. Artigo 4º. É incluído o inciso 4º ao caput do artigo 5º da Lei Municipal 2359/11, com a seguinte redação. Artigo 5º. Quarto, motorista, R$ 500 por mês. Artigo 5º. A redação do parágrafo 1º do artigo 5º é alterada para artigo 5º, parágrafo 1º, o adicional de que trata este artigo fica limitada ao número de 240 reais, é isso, né? Servidores beneficiados, assim distribuídos. Artigo 6º. É incluído o inciso 4º ao parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Municipal número 2359/11, com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 1º. Quarto, motorista 50. Artigo 7º, altera o anexo 1 da Lei Municipal número 1703/06 para suprimir a seguinte função. Função especial 1, ambulância 50, 525. R$ 25 mil. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2006. Justifica o presente substitutivo geral tem por finalidade compartilhar objetivos do projeto de lei número 1844/2016, a Lei Municipal número 2359 de 14 de julho de 2011, que dispõe sobre o regime diferenciado de trabalho para os servidores que executa atividades de que se exijam trabalhos continuados com atuação interrupta de 24 horas de serviço. Tendo como sala das comissões, 26 de janeiro de 2006, vereador Alex, vereador Vanderlei. Quem que é a sua assinatura? Clodoaldo? Clodoaldo. São os três que fazem parte da comissão. Então, que está assinado aqui, vereador Alex, Vanderlei e vereador Clodoaldo. Só me permita corrigir antes de votação, presidente. É que, na verdade, assim, a assinatura do Clodoaldo está aqui, por acaso ele estava ali de manhã, numa visita, e assinou, mas o objetivo era todos os vereadores assinar, então não que ele faça parte da comissão, beleza? Só para explicar. Exatamente, eu fiquei aqui, porque da Comissão de Justiça e Redação, que é as duas principais, é o vereador Vanderlei, Alex e o vereador Josué. Mas que daí todos os vereadores poderiam ter assinado também, mas como estão no momento em que está meio difícil o encontro, mas todos estão aceitando, só para ficar bem claro. Em discussão, substitutivo? Terei, ao projeto mas de lei? em respeito aos cabelos brancos omissos do Vanderlei, eu vou passar a palavra para ele primeiro. Omissos porque o cabeleireiro dá um jeito, né? Palavra, Por isso que eu não vereador. passei uma tinta para ganhar Depois do Vanderlei, eu estou inscrito, presidente. Pois é. Então, pela ordem, presidente. Na verdade, gostaria apenas até de cumprimentar a Cátia, em nome dela, cumprimento a todos, motorista que está aqui, ela e a Eliane estiveram hoje de manhã até falando com a gente, sobre justamente esse projeto. A ideia é vir aqui falar com todos os vereadores. Ontem estivemos até, eu e o vereador Paulo Horácio, aguardando um tempo ali, mas surgiu uma reunião de urgência lá e daí não conseguimos falar com a Cátia. É que falaram assim, é que a reunião lá é importante, o Paulo já vai explicar, a reunião lá é importante. A reunião lá era importante, daí nós estava eu e o Paulo aqui das 4 horas da tarde, ficamos até. Mas em seguida, mesmo a senhora que estava saindo para ir embora, o Paulo tinha compromisso, saiu, voltou, daí mesmo assim o vereador Paulo não retornou, esperou, como a gente sabia que a Cátia não vinha, foi embora, tinha outros compromissos. A hora que estava saindo para ir embora, a Cátia ainda chegou, Paulo, ontem. Eu falei, mas como já não tinha, né, como conversar e tal, hoje vieram a gente conversar. O projeto que veio de início pela prefeitura, ele apenas, vocês estão vendo aqui que ele veio com 4 artigos, e o 4º artigo ainda diz aqui, esta lei entra em vigor na data de suas publicações. Então, na verdade, veio
boa tarde, como você está? Até logo e até outro dia. Entendeu? Não disse nada com nada, veio para uma visita e não foi explicado nada no projeto. Tá? Então, por isso que daí nós conversamos, onde a comissão, juntamente, não tenho dúvida nenhuma que todos os vereadores poderiam até, se possível, poderia até ter acrescentado algo a mais, que se tiver que fazer isso, algum vereador pode até pedir vista para a próxima, mas a gente fez daí um substitutivo geral aí ao projeto, justamente para que a gente possa ter argumentos e também a segurança para vocês. Porque senão nós tenhamos aqui um projeto evasivo, não vai ter validade nenhuma, não vai servir para nada, vamos conversar, e no final o que nós conversamos? Se é que conversamos, não sabemos o que conversamos. Então precisa ter o início, meio e fim. Então por isso que nós fizemos, mostrando aqui esse início, meio e fim para todos, aonde que espero que esteja de grande valia. Juntamente com a Eliane e com a Cátia conversamos hoje, mostramos aquilo que a gente tinha feito com o nosso jurídico ali, o Dr. Samuel, e aonde também que foi aprovado através delas, que justamente é isso que todos vocês precisam. Né? Então, foi esse trabalho que nós fizemos. Não tenha dúvida, passou pelas comissões onde nós fizemos, mas, sem sombra de dúvida, o que for melhor para vocês é o desejo também de todos os vereadores aqui desta casa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Muito obrigado, presidente. Independente do impasse que gerou ontem essa possibilidade de conversa ou não, o que é assim, lamentável, eu até pedi desculpa para os colegas, aí, porque a gente fica de costa aqui, ficar meio de lado, aparenta um pouco de falta de respeito, mas eu estou falando para vocês, em especial o Altevir, o Almir, que são amigos aí de longa data, dizer o seguinte comentário. Primeiro, do risco, um certo risco que a comissão assume fazer o substitutivo. Mas, antes disso, a falta de diálogo do Executivo para conosco. Porque, no momento de crise, na briga da hora extra, no corte, o vereador ele é procurado pelo servidor, é procurado pelo secretário, pela secretária, pelo diretor-geral, para a gente tentar, vamos dizer assim, fazer um abafa ou tentar resolver. E, no momento da solução, não é procurado, mas eu gostaria de fazer um comentário até como sugestão. A opção, o que o projeto de lei originário trazia, acho que ele vai ser lido na sequência, ele não especificava quem era o beneficiário do regime diferenciado. Não dizia nem qual era o regime diferenciado, qual a carga horária, se era, a gente sabe, o motorista, o condutor, vamos chamar de motorista, ele paga 160 horas, né, quando que, por direito, fazia 144. Essa discussão a gente já tem mais tempo. Só que tem um detalhe. Esta lei que hoje nós estamos alterando, veja bem, nós estamos trocando o projeto de lei do Executivo para alterar a lei do regime diferenciado, fazendo incluir no regime diferenciado os servidores do serviço de remoção de pacientes. E este é um serviço de remoção de pacientes. Nós não estamos falando só dos que nós conhecemos popularmente como os motoristas de ambulância. No serviço de remoção de pacientes, há outros servidores que fazem o trabalho em conjunto com o motorista, o socorrista, enfermeiro. Então, o risco que eu acredito que a gente corre, por isso eu peço destaque, se der tempo até amanhã fazer um adendo nessa situação. Por quê? Porque na lei, a 2.359, que trouxe, doutor Josué, o regime diferenciado, ele diferenciava, ele dizia o seguinte na lei, que, por exemplo, não me foge, ele diz o seguinte, os servidores do NIS, do UPA, do PAI, lá do 24 horas, no seguinte número, está lá, 30 enfermeiros. Então, ele traz o número clauso de número de enfermeiros. Então, estes
enfermeiros estão no regime diferenciado. O enfermeiro que está lá na UBS, na Unidade Básica de Saúde, ele não está no regime diferenciado. Por isso há o regime diferenciado. Então, ele traz a quantidade de enfermeiros, traz a quantidade de atendentes, traz a quantidade de médicos. E quando, no substitutivo, a gente inclui apenas a função do motorista, do socorrista, nós estamos excluindo o enfermeiro e o auxiliar, provavelmente, que faz parte da equipe de remoção. Então, aqui, senhores vereadores, nós alteramos o artigo 1º, que basicamente trata da súmula e dispõe, inclui lá, dispõe sobre o regime diferenciado para os servidores do NIS, do UPA, podia até tirar o NIS, né, porque não dá para aproveitar o projeto, não vão mexer tanto assim, né, do UPA e do PAI, e acrescentamos dos serviços de remoção de pacientes. Nós estamos falando do serviço, não estamos falando do motorista só. Então, dos serviços de remoção de paciente do atendimento de urgência e emergência. Depois, no artigo 2º, a gente alterou a súmula, altera o artigo 1º, a mesma coisa. No artigo 3º, a gente traz de novo do serviço. E a gente altera. Quando chega lá no artigo 4º, que a gente altera o artigo 5º da lei originária, a gente traz a questão da gratificação de R$500 para o motorista, a título de regime diferenciado. Então, esta gratificação a título de regime diferenciado, para mim, ela não concorre e não é a mesma lá do regime geral, da Lei 1703. Até porque eu acredito que nós não temos competência, enquanto vereadores, para suprimir, nós não temos competência para suprimir, por exemplo, esse artigo 7º, para a gente suprimir do quadro geral essa competência privativa do prefeito, criar ou extinguir cargos. Então, eu gostaria de propor aqui para os colegas, e amanhã na sessão, o que nós precisamos mudar. Definiu no artigo 5º, tudo bem, motorista, R$500, é compatível com a função especial 1 que eles já recebem hoje, tudo bem, R$500, substitui, não vai ter bis in idem, não vai ter um pagamento em duplicata. Mas no artigo 6º, quando a gente, no artigo 5º, ali no parágrafo 1º, que fica limitado ao número de 240, porque na lei era 190. Daí a gente está aumentando, que vai dizer mais 50 motoristas. Na verdade, são 41, mas está arredondando, dizendo 50 motoristas, 240. Mas nós temos outros servidores também que estão no regime diferenciado. Então, nós precisamos rever esse número até amanhã, de dizer, ao invés de 240, dizer que são 270, 280. Então, aí a Kátia talvez possa nos ajudar, o responsável pelo serviço, dizer quantos servidores são. E tem uma correção, que já não existe trema faz tempo na língua portuguesa, tudo bem? No artigo 5º, incluído o inciso 4 do parágrafo 1º, com a redação motorista 50. Nós precisamos dizer quantos mais enfermeiros e quantos mais atendentes, ou essa função que a gente precisa descobrir até de hoje para amanhã. E o artigo 7º, ao meu ver, é inconstitucional e não muda. Quer dizer, por mim, eu deixaria lá no quadro geral. Por quê? Porque a prefeitura pode, a qualquer tempo, tirar o regime diferenciado e restabelecer a função, e não precisar encaminhar para a Câmara um novo projeto para dizer que tem que dar uma função gratificada para o motorista. Então eu sugiro aos colegas que a gente, já que a decisão foi fazer um substitutivo e alterar a lei do regime diferenciado, eu sugiro que a gente suprima amanhã esse artigo 7º, que, na verdade, está mexendo lá na 1703, que é o regime geral do quadro dos servidores, que eu nós não temos esse poder. E, até amanhã, a gente definir se passa de 190 para 240, ou 270, ou 280, e incluir também o aumento do número de enfermeiros e de auxiliares. Eu preciso desse dado, Altemir. O vereador Paulo, me permita uma parte? Pois não? De repente, se nós, assim que terminar, como a sessão Mas já isso vai terminar, tudo, eu quero dizer o seguinte, chamar eles para conversar. Eu até Kátia, sugeri isso. Isso tudo é consequência da praxis, para falar chique, que o pessoal já disse que eu sou metido, da praxis de não falar com os vereadores. Porque não custava ou o serviço, a coordenação do serviço,
ou o secretário, ou o diretor-geral, a equipe, conversar minimamente, salvo eu ter sido excluído de alguma conversa que eu não acredito, porque nós conversamos ontem, o vereador Vanderlei soube do projeto exatamente no mesmo segundo do só que nós dois estávamos sabendo da conversa, né? Exato, o vereador Porque os Roberto, outros como não estavam aqui na presidente. casa. Então, o que eu digo assim, isso é consequência de uma falta de comunicação e não só, né, veja, não é um privilégio, aqui não é uma crítica rasteira, não é um privilégio da Secretaria de Saúde esse tipo de comportamento. Por exemplo, a audiência pública da saúde, eu não sei se algum dos vereadores foi notificado exatamente da audiência pública e prestação de contas. Prerrogativa, está na lei orgânica, prestar conta aos vereadores. Então, eu vejo assim, se a gente tivesse definido antes, tido essa conversa antes, que pode ser agora, a gente inclui Kátia, os pode, outros Kátia, servidores, porque a gente não pode tratar de maneira desigual os iguais. Se nós temos já, no regime diferenciado, os enfermeiros que lá trabalham em 36 horas, e nós vamos incluir os condutores, muito justo essa briga já há quantos anos, né? Nós estamos discutindo isso, por que não ser justo também com os demais servidores? Então, eu sugiro que a gente converse na sequência, antes da sessão de manhã. Obrigado. Pela ordem, senhor. Com a palavra, vereador Pedro Nogueira. Concordo com o vereador Paulo Horácio também, né? Eu acho, que nem quando eu falei aqui, que estava assinado em branco, porque nós estamos em recesso, né? Eu confesso para os senhores, os colegas aí de profissão, todos aí, né, que estão presentes, para mim foi surpresa esse projeto também, porque só vim ter conhecimento da pauta agora há pouco, uma hora atrás mais ou menos. Aí um colega de vocês até me ligou, né, que esse projeto estava na pauta hoje, né? Não, tranquilo, né, se trata, pode ter certeza que todos os vereadores aqui, né, prontamente, né, vão apoiar. Mas o que o Paulo colocou é muito importante explicar para os senhores, nada impede, você pode dizer assim, mas de repente a fala do Paulo hoje, que se colocou à disposição pedindo destaque em todos os artigos para fazer algumas modificações, não impede que seja apreciado em segunda votação amanhã esse projeto. Então, deixa claro, ele tem que passar por duas votações, né? Primeira, que é hoje, e amanhã, posteriormente, segunda votação, de qualquer forma, né? Então, só para deixar vocês mais tranquilos, né, que não vai intervir do projeto amanhã não ser votado, apreciado em segunda votação, né? Outra, senhor presidente, aqui também daí eu li o projeto de substituição, e daí no final faltou acrescentar ali, né, no artigo 8º, que não está aqui, esta lei entra em vigor, né, a partir da data de sua publicação. Então, a partir da publicação já está valendo, que, votando amanhã, o presidente, acho que é já 2, 3 dias seguidos, já está publicado, né? É isso, 2 dias, né? Então, a partir de amanhã, da sessão da manhã, com 2 dias está publicado, daí é o que está na publicação. Então, né, concordo com o vereador Paulo, novamente comento, é o momento de nós enriquecer mais, né, ver alguns detalhes que ficou, e faltou, talvez a gente se reunir antes, né, Paulo, para não chegar nesse momento, é o que está questionando agora. Ok? Continua em discussão? Não havendo mais discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Eu voto pedindo destaque geral do substitutivo. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, com o pedido de destaque do vereador Paulo Horácio. Pela ordem, presidente. Eu gostaria, antes de ser findada a ordem do dia, ficou um projeto fora aqui, que é o projeto de lei 1837, que institui o Centro de Arte Esportiva Unificado do Capela Velho, CEL, que vai ser localizado ali na rua Beija-Flor, no Jardim Botânico. Eu gostaria, se possível, aí, que entrasse na ordem do dia também, no dia de hoje. Colocar em discussão para o plenário decidir, da minha parte não tem problema, se o plenário concordar. Sim! Então, ele já está incluso na ordem do dia. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência mesmo que faça a leitura do parecer 007, então. Não deu tempo nem de cortar o cabelo, para vir para a sessão. Não deu tempo de pintar o cabelo. Parecer 07/2016, da Comissão de Justiça e Redação, tem como relator o vereador Josué de Oliveira Kersten. Em discussão, o parecer acabou de ser lido.
Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Vanderlei que fizesse a leitura do projeto de lei número 1837/2016. Projeto de lei número 1837/2016. Súmula. Institui o Centro de Artes e Esporte Unificado Capela Velha, CEL, Capela Velha. Também como artigo 1º, 2º, parágrafo único, artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Prefeito Municipal Olisandro José Ferreira. Em discussão, o projeto acabou de ser lido. Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Finada a ordem do dia, passaremos às explicações pessoal. Como primeiro inscrito, o vereador Paulo Horácio. Muito obrigado. Eu só fiquei curioso, o que aconteceu com o projeto 1843. Nós demos uma tacada aqui, né? Pegamos 38, 39, 40, 41, 42, 44. 43 ficou. Eu não sei se o executivo não trouxe e tal, mas fiquei em dúvida. Mas tudo bem. Já está informando ali que a prefeitura não mandou. Não mandou? Não mandou. Eles mandaram, Será que é, né? viu, Faz, manda o número e tira. Alguma coisa deu errado aí. Paulo? Paulo, eles mandaram a cópia digital, mas não mandaram A cópia, o arquivo projeto físico? físico. Ok. É só fazer esse comentário, reiterar aí a questão. Eu acho que a busca é da solução, né? Vou parabenizar o prefeito, o Lisandro, na verdade, né? O Rui, fiz uma brincadeira aqui, mas o Rui, piada do senhor Argemiro, falecido senhor Argemiro, amigo do meu pai, senhor Argemiro, que faleceu já há mais de 30 anos, empreendedor, trabalhador dessa cidade e tal, respeito ao Rui. Estive segunda-feira com o Rui representando o município, até amanhã, às 15h30, tem assinatura das licitações das obras do BRDE, amanhã às 15h30 aqui. Estive no Palácio segunda-feira, lá com o governador, o Rui da oposição, né, da oposição do PT. O Rui foi PHS, que é o partido é um dos partidos da família da vice-governadora e do deputado federal e do secretário de Estado. O Rui está de parabéns, né? De PT de oposição virou situação, virou Beto Richa, PHS, Beto Richa de carteirinha, e estava firme lá, mas fazendo, na verdade, uma referência, parece que tudo indica que o prefeito Lisandro retorna hoje, ou retornou oficialmente amanhã, para assinatura, inclusive, das licitações. Desejar sorte ao prefeito nesse ano, que finaliza o mandato, que ele se recupere, que as férias tenham servido aí para o devido descanso e recuperação necessárias para encarar os desafios que não serão poucos. Prefeitura com crise financeira histórica, 30 milhões do ano passado, mais 20 projeção de déficit só no primeiro semestre. A prefeitura vai ter um déficit de 50 milhões aí nos próximos 6 meses. A folha de pagamento vai para uns 57%, 58%, muito difícil. Com o PSS aí, essa situação do PSS vai onerar a folha, vai aumentar ainda mais, mas isto não é para fracos, né? As pessoas têm que ter força para tocar, e o prefeito Lisandro me parece estar preparado. Era isso aí, desejar um bom retorno aos colegas, né? Ainda temos, acho que a primeira sessão é só depois do feriado, dia 11, lá, depois do aniversário do Pedro, dia 11, vai cair no dia 15, bem na segunda-feira. Então, nos vemos lá no dia 14 ou 15, assim seja. E o Pedrinho já convidando, o Pedrinho, agradeço, estarei presente na churrascada, que parece que mandou matar um boi, uma coisa assim. Um boi só para o pessoal dos bombeiros. Dei mais um boi para nós, é isso aí. Como próximo inscrito, vereador Wilson Roberto Davi Mota, presidente da casa. Outra coisa, vou trazer uma furadeira com um pino e vou chumbar essa cadeira aqui, porque fizeram de sacanagem, Beto. Porque eles sorteiam a cadeira que afunda para alguém, botaram bem no meu lugar. Começa a falar, o troço afunda.
Eu gostaria só de O agradecer. O Cabrini trocou a cadeira. Eu gostaria de... Está aí com você? Eu gostaria, depois do Alex, aí. Eu gostaria de agradecer vocês e justificar que eu saí bem cedo e não consegui, porque, primeiro, chuva. Daí aquele aparelhinho que a gente passa direto no pedágio não funcionou, porque falta agora aquela etiquetazinha que eu não sabia. O senhor tem que avançar, presidente. E daí cheguei na cidade não sei se a cidade do Paulo era Venceslau Braz, Astorga. Cheguei lá interditado, tive que dar uma volta grande. E daí, viagem que fazia em 5 horas, 8 horas praticamente. Então, quero agradecer vocês aí de terem tocado a sessão. E uma das coisas que eu acho que é fundamental, eu não sei porquê, existe uma campanha de desmoralizar o legislativo, né? Não sei qual é a finalidade desse tipo de campanha, porque o legislativo de Araucária está sendo muito eficiente. Eu andei 500 quilômetros para vir aqui votar. Não só essa lei que veio aqui presente os motoristas, mas leis que de 6 creches que serão construídas, né? Todos os vereadores estão aqui, alguns não, mas estiveram presentes o Clodoaldo assinou o parecer, outros vereadores que não tiveram, se deu satisfação. Então, a Câmara está sendo eficiente. Agora, se questiona os valores que a Câmara gasta. Olha, nós gastamos aquém daquilo que a lei nos permite. Seria a mesma coisa de dizer para você que é motorista, diz, você tem aqui, o Pedrinho sabe muito bem disso, tem aqui, você vai fazer uma viagem para o Nordeste, você tem direito a R$2.000. Não, mas eu não vou gastar R$2.000. Não, se você não gastar, o que você não gastar, você devolve. O que a Câmara tem feito é isso. Foi devolvido 7.600.000, o Pedrinho já devolveu uma quantia alta na gestão dele, e ainda na época ele reteve 3.600 que está no caixa da Câmara. E se as pessoas têm dúvida, é só entrar no site, no portal de transparência, que foi mandado publicar a conta da Câmara, bancária, como se tivesse quebrado um sigilo da Câmara. Mas é um órgão público, o cidadão não precisa nem perder tempo de vir aqui fazer requerimento para pegar alguma informação. Da parte financeira, aplicações, onde está o dinheiro da Câmara, que é da população, está lá. Agora, tem uns que questionam a existência até, né, Josué, do Poder Legislativo. Então, o que nós vamos fazer? Se eu não estiver aqui, ou Adriano, ou Alex, ou Pedrinho, o Paulo, o Cabrini, o Josué, na próxima gestão alguém vai estar. E o Poder Legislativo vai continuar. Ou então fecha o Poder Legislativo, acaba com a democracia, é o preço da democracia. Nós não fomos nós que criamos a estrutura para usufruir dessa estrutura. Nós somos eleitos. Então, a partir do momento que os vereadores, um estava não sei aonde, o outro estava viajando, eu interrompi 10 dias que eu saí para dar uma esparecida na cabeça, não consegui, porque tudo isso aqui a gente discutiu por telefone, por e-mail. Até quero agradecer o Samuel, que é o diretor jurídico, que deu uma contribuição imensa, a Wanda ali. Então, eu acho assim, se questionar a eficiência do Poder Legislativo, não se pode. Outra questão, se publica lá, o que os vereadores renderam e coloca os projetos específicos de cada um, né? E se esquece que a grande maioria do trabalho da Câmara, 70%, 80% do trabalho da Câmara esse ano, que passou, foi aprovar
e dar respaldo nas dificuldades que a prefeitura e que o executivo enfrenta. Foram centenas de projetos. Só no mês de dezembro, que nós chegamos a fazer aqui no recesso, sessão no sábado, foram aprovados quase 40 projetos do executivo. Né? Exatamente. O Pedrinho, o que começou um trabalho e nós estamos dando continuidade. Quando ele entregou para mim a presidência, a pauta do executivo estava zerada, né, Pedrinho? Acho que tinha um projeto lá que foi... Então, a gente está já, nesse mandato, há 3 anos, que eu considero o meu trabalho aqui como uma sequência do trabalho que o Pedrinho fez, que a mesa é essa mesa que comanda. Então, a gente vê assim, não vão conseguir nos desmoralizar, porque nós temos trabalho para mostrar. Né? Essa demanda de vocês, há quantos anos? Eu, como presidente, fui comunicado, tenho mais contato e sou requisitado por escrito, até por telefone, mas todos os vereadores estão aqui para dar respaldo para vocês. Então, eu não sei a quem serve esse tipo de coisa. Agora, eu garanto para vocês uma coisa. A Câmara não pode gastar 1 centavo de publicidade, a não ser no dia do município que você põe lá no jornal uma divulgação e tal. Só. É institucional. Agora, a gente dizer que a gente está aprovando no nosso recesso esses projetos que vai resolver o problema de mais de 2.000 crianças, isso aí parece que não tem valor. Mas acontece o seguinte, se nós tivéssemos verba publicitária, que nós tivéssemos aqui R$1 milhão, 500 mil por ano, para pagar os meios de comunicação, pode ter certeza que nós seríamos a melhor Câmara do Brasil. Nós vimos ontem, não sei se vocês acompanharam aqui, saiu lá na mídia em São Paulo, na TV Tem, que é afiliada da Rede Globo de Bauru, os vereadores de Rosana lá, né? Aquilo sim é feio e tinha que é uma coisa deplorável. Mas não você criticar quem está trabalhando. Então, Adriana, eu tenho acompanhado, inclusive, esse Araucaus, não sei a serviço de quem que está, né? Porque não se identificam. Eu acho assim que se quer falar, mas mostre a cara. Seja homem, Mostra a seja cara. mulher. Né? O que eu digo, ontem eu fiquei muito chateada, mas eu acho o seguinte, se você quer falar das pessoas, mostre a cara, seja decente ao ponto de falar, sou eu que estou falando. Agora, ficar falando às escondidas, isso é muito fácil, né, eu não Beto? sei por quê, me falaram, não sei nem não, quem o Roberto lá, cara de sei pau. nem Mas quem cara é. de pau por quê? Eu falei ontem, me xingaram lá no Araucaus, eu falei, eu vou montar um processo contra isso, vai ter que provar o que está falando lá. Então, são situações assim, Beto, que eu acho que as pessoas, para começar, né, uma democracia, as pessoas, se querem construir, né, querem colaborar com a nossa democracia, no primeiro momento tem que mostrar a cara e dizer quem é. Tem que ter a coragem de falar, né, e de falar, sou eu que estou falando. Mas são covardes. São pessoas covardes que não têm coragem de contribuir, não têm coragem de falar o que estão fazendo de bom para a nossa sociedade, e daí são covardes, se acovardam atrás de um fake, e daí é o que dá, né? Mas eu gostaria até de agradecer vocês que estão aqui. Vocês são responsáveis por contraditar tudo isso aí. E uma das coisas, primeira, que eu falo para todo cidadão, nunca acredite em primeira mão na imprensa. Nunca acredite. Porque a imprensa, ela sempre tem algum interesse. Sempre tem algum interesse. O dia que a imprensa, que um jornal, não receber nem 1 centavo de verba pública e criticar alguém, aí eu dou a mão à palmatória. Mas enquanto tiverem ganhando verba pública e criticando quem não dá verba pública, quem não pode dar, aí é uma coisa questionável e que, infelizmente,
o jornal, dessa forma, vai perdendo a credibilidade. Porque a partir do momento que não se divulga nada daquilo que é bom e só pega aquilo que pode ser passível de um questionamento, vem aqui questionar. Questione. A gente está administrando aqui. Tem alguma coisa errada? Vá lá e denuncie. Isso que eu tenho falado para o pessoal. Agora, gente que nunca pôs os pés aqui. Ah, tem que fechar, não faz falta. Bom, então feche. Feche e pronto. O que eu vou fazer? Né? Só que nós não estamos aqui por vontade nossa. O Poder Legislativo vai existir independente da nossa vontade e da nossa existência. Então, eu quero pedir a vocês que vocês também sejam um passaporte dessa notícia boa. Não, não é bem assim. Se critica, se põe a cara da Adriana Cosse lá, mas em dezembro ela veio lá de Foz do Iguaçu com o Adriano para votar projetos de interesse da comunidade. Né? Então, eu acho que está se banalizando muito. A hora que eu não gostaria de fazer isso, de ficar processando pessoas. Mas não sei se não é o caminho para as pessoas sentirem que se tem responsabilidade. Porque atrás do vereador Roberto tem as minhas filhas, tem a minha esposa, tem a minha família. E por trás dela também. Então não é você chegar, pega uma foto sua do Facebook, põe lá, falando um monte de merda lá, e você tem que assumir aquilo e ficar quieto. Ah, política é assim mesmo? Não, não é assim. Então, eu acho que eu só queria fazer esse desabafo, porque depois de 500 quilômetros, com chuva, tendo que desviar a estrada, vim aqui, assim como outros também tiveram compromissos e vieram, assim como tantas vezes a gente veio e que nunca foi divulgado isso. Né? Se a gente quiser divulgar, a gente que tem que pôr a mão no bolso e se pagar. É diferente da prefeitura, que só faz o empenho lá, manda, né? E o funcionário, às vezes, e o jornalista, e o redator, ou aquele que fez a crítica, não recebe nada por isso. Mas se aquela crítica foi encomendada, o patrão está recebendo bastante. Né? Então, eu acho que chega dessa bandalheira, dessa palhaçada. Eu acho que daqui para frente tem que se reagir à altura, porque não é possível você ficar, sabe, assistindo esse tipo de coisa, sendo que a gente está fazendo a coisa correta. Né? Se aqui tivessem sendo feito coisas erradas, se tem coisa errada, então vá lá, procure o Ministério Público, bata lá na porta deles e denuncie lá. Esse é o caminho certo, que eu acho que é o dever, né, do cidadão, Adriana, fazer isso, para ele contribuir com a sociedade. E não ficar pegando a cara das pessoas e usando indevidamente em Facebook, achando que a sua fotografia é algum lixo. E não é. Lixo é quem faz esse tipo de coisa. Então, queria agradecer vocês de fazer esse comentário, porque já fizeram comigo, já fizeram com o Josué, agora fizeram com a Adriana, daqui a pouco faz com o Alex, como se a gente não tivesse uma família, não tivesse, e que nós estivéssemos aqui fazendo um monte de coisa errada. Né? Eu só agora, queria... de graça não é. De graça não é. Corre muito dinheiro por trás disso. Né? Haja Estão vista que a ganhando Secretaria de por isso, Comunicação tem 4 milhões para gastar. Né? 4 milhões. E nós, sabe quanto temos de verba de publicidade? 0. Né? Então, por isso que a gente nunca é elogiado e por isso que enfiam a gente tudo no mesmo balaio. Outros setores são bem elogiados. Né? Então, fica aqui a nossa colocação e o nosso desabafo. Uma próxima inscrita, vereadora Adriana. Não, eu quero ser rápida em minhas colocações, só, né, o Beto começou a falar, eu ia falar mesmo no final, para colocar a minha indignação. Eu acho que chegar no gabinete da gente, perguntar o trabalho que a gente está realizando aqui, ninguém faz. Né? Ninguém vem aqui, ninguém participa de todas as sessões, acompanha o trabalho legislativo. Para começar, não sabe nem qual é direito o trabalho legislativo, Beto.
As pessoas às quais estão falando aí não sabem nem direito o que é um trabalho legislativo. É triste, é muito triste, como o Beto falou, as pessoas desinformadas têm acesso a um site que, para mim, as pessoas que não falam e não se mostram são pessoas covardes, são pessoas medíocres, são pessoas pequenas, são pessoas que não merecem o nosso respeito, a nossa atenção, e são pessoas que não têm coragem de erguer a voz para buscarem coisas construtivas para o nosso país e para o nosso Estado. Venham aqui, perguntam de uma maneira educada, não com bandalheira, porque a gente está numa democracia, a gente pode muito bem sentar, conversar e não chegar fazendo escândalo como são acostumados a fazer, que pelo jeito é só o que sabem fazer. Então, eu acho assim, sabe, Beto? Ontem eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. Até então, muitas coisas a gente vê e fala, não adianta processar. Por quê? Porque acaba processando, as pessoas tendo que responder, tendo que pagar indenizações, a gente acaba até prejudicando essas pessoas, né? E aí eu resolvi, a partir de ontem, Beto, eu vou entrar com todos os processos jurídicos e vão responder na justiça o que colocaram lá. Pessoas que escrevem o que querem, pois vão ter que responder na justiça. Se estão escrevendo e falando coisas lá, como você mesmo disse, você é um pai de família, eu sou uma mãe de família, graças a Deus sempre honrei minha família, honrei meus filhos, honrei meu trabalho e honro a minha vida. Agora, ser chamada lá de nomes lá que eu nem vou citar aqui, porque eu acho que isso aí é uma falta de respeito, pois essas pessoas vão provar o que escreveram lá, sabe? Vão provar, vou chamar perante o juiz. E se não provarem, vão pagar por isso. O que eles fazem é o seguinte, eles lançam um negócio e daí eles até podem não xingar e não usar palavra de baixo calão. Mas só que eles dão o gancho para um monte de gente entrar e comentar e daí falar o que bem entende. Canalha, ir para cima. Canalha, vagabundo, sem vergonha, Uma das coisas que eles se esquecem, Alex, que quem posta a matéria é responsável pelo comentário de terceiros. Tanto é que na Folha de São Paulo, na UOL, no site da Folha, se você posta ali e você usa palavras baixas, de baixo calão, vai para um setor lá e eles filtram aquilo ali e se eles achar que não deve, não é publicado. Porque eles são responsáveis. Então, eu acho que está faltando também esse tipo de responsabilidade, né? É a mesma coisa, eu posto lá, os motoristas da ambulância não trabalham. Eu vou dar gancho para um monte de gente que perdeu o emprego, pessoas inocentes, que até nem sabem a situação, vai lá e chama vocês de tudo que é coisa. Porque você deu o gancho para a pessoa entrar, entendeu? Então, Adriana, eu acho que eu vou também, se quiser, eu me associo a você nessa ação, porque eu acho que só assim a gente vai ter o respeito, né? Não precisam... Pessoas falam que não sabem, fazem comentários absurdos. Olha, Beto, é difícil. Obrigada. Não tendo mais oradores inscritos, sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a